Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tomo a escritura de São Mateus, capítulo 6, verso 33, para a nossa meditação nesta manhã. E a razão pela qual eu quero meditar neste versículo da Bíblia é porque eu estou com um parágrafo tremendo da mensagem O Sinal, que nos traz uma lucidez. É o que nós devemos buscar mais do que nunca, agora, nesta era do grande engano, da grande matança. Nós devemos buscar lucidez, porque a palavra diz que Satanás, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, eu tenho que ser lúcido, eu tenho que ser sóbrio, e você também. Então, a palavra de Deus nos diz: sede sóbrios e vigiai, porque o inimigo deseja nos tragar. Então nós devemos buscar esta sobriedade aonde? Em quem? Em qual livro? Existem muitos livros bons, sim, verdade. Existem muitos livros bons que ensinam matemática, história, geografia, matemática financeira, que ensina administração, coisa boa. Tem muitos livros bons que ensinam administração financeira, investimento e tantas coisas mais, mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando aqui de prioridade, nós estamos falando do essencial, do mais importante, daquilo que nós devemos buscar primeiro, segundo o conselho de Jesus Cristo, em Mateus 6,33. Então, o profeta, na mensagem O Sinal, no parágrafo 44, o profeta disse algo que me marcou para o resto da vida. Existem ensinamentos, frases, um parágrafo, um versículo que nos marca para o resto da vida. Eu gosto daquilo que realmente tem uma essência, que tem um ensinamento, que tem um valor. É algo que depois que você aprendeu aquilo te fez uma pessoa diferente, mais atenta, alerta. Então, na mensagem O Sinal, de 1º de setembro de 1963, parágrafo 44, o profeta disse isto: devemos recordar que seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Claro, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a grande tragédia. Existem pessoas hoje sendo muito bem-sucedidas nas finanças, profissionalmente, bem-sucedido nisso, bem-sucedido naquilo. Pessoas que têm seus empreendimentos, seus negócios e tudo está indo bem. E muitas vezes, espero que você entenda o que eu vou dizer, muitas vezes a pior tragédia é tudo está indo muito bem. Em muitos casos, isso é uma tragédia, porque normalmente as pessoas só buscam a Deus quando algo vai mal.
O filho pródigo nunca buscou o pai enquanto ele tinha dinheiro, enquanto as coisas estavam bem. Mas quando o dinheiro acabou e quando a fome apertou e ele não tinha nada para comer, senão lavagem de porcos, então ele lembrou do pai e voltou para sua casa. Então, entenda isto daqui. Sem Cristo, perdemos completamente tudo. Então, se Ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isso. Agora, não é somente aceitá-lo. Depois que você aceitá-lo, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. Então, aqui, meu irmão, minha irmã, a gente chega em outro ensinamento profundo. O que é? É uma outra grande tragédia. O ser humano, ele tem um estímulo fascinante, tremendo, para reconhecer, valorizar e lutar por aquilo que ele não tem. Mas depois que ele conquistou aquilo, então ele põe aquele troféu na prateleira, vira as costas para aquilo e vai então lutar por outra coisa que ele ainda não tem. Olha, isto faz bastante sentido, existe uma razão de ser. Porque se você ficar só olhando para o que você já tem, então você não vai ter disposição para lutar e conquistar aquilo que você ainda não tem. Mas se você também, por outro lado, só tiver olhos para ver aquilo que não tem e desprezar aquilo que tem, você perderá o que conquistou. Por quê? Preste atenção. Você perderá tudo aquilo que você não zelar. Eu preciso zelar, pastor, de tudo aquilo que eu tenho? Não, de tudo que você tem, não. Você precisa zelar só daquilo que você tem e não quer perder. É como eu ouvi uma vez o médico falando: olha, você não precisa passar fio dental em todos os dentes. Você só precisa passar fio dental naqueles dentes que você deseja conservar. Os outros não. Os outros você não precisa. Só precisa passar fio dental no dente que você deseja conservar. Um outro médico, uma vez consultando, ele me perguntou: e aí, Edson, você está fazendo caminhada? Eu falei: doutor, todo dia não. Ele falou: não precisa ser todo dia, basta 7 dias por semana. Eu adoro, adoro essas frases que fazem a gente acordar, né? A gente parar de se iludir. Você faz caminhada, Edson? Eu faço, mas não todo dia. Não, mas não precisa ser todo dia, não. Basta 7 dias por semana. Então, todo mundo, hein, pastor? Todo mundo precisa ler a Bíblia e orar todos os dias? Não, todo mundo não. Só quem quer ir no arrebatamento, os outros não precisam. Né? Ô pastor, eu tenho que orar até conseguir o Espírito Santo? Todo mundo? Não, todo mundo não. É só quem vai no arrebatamento, os outros não precisam. Não é? É bem assim. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ser sóbrios? Vamos ser sóbrios? Assim, olha aqui, muitas pessoas estão morrendo, tanto fisicamente como espiritualmente, por falta de lucidez, de sobriedade. Elas
Elas não sabem nada, não se interessam em aprender, deixam a vida passar e de repente quando elas acordam, pronto, passou. A vida passou. E então ela se dá conta que morreu, fez tanta coisa, gastou tanto tempo com tanta coisa, menos com aquilo que era importante. Existem coisas que são importantes, mas existem coisas que são essenciais. Existem coisas que são insubstituíveis. Alimentar bem é importante, mas existem coisas que são essenciais. Como é que uma pessoa passa uma vida toda sem conhecer a Cristo? Esta é a coisa principal, essencial, mais importante. O mais importante é isto, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você tiver compromisso com Deus, Ele terá compromisso com você. Se você buscar primeiro o reino de Deus, Ele te acrescenta o resto, Ele te dá sabedoria, Ele te dá bênção, Ele faz a chuva cair ali, no seu terreno. Ele prometeu que abençoaria você, ou no campo, ou na cidade, de onde fosse. Mas o que as pessoas buscam primeiro? Dinheiro, porque é o que está vendo todo mundo buscar. Então as pessoas adotam para si prioridades que não deveriam ser prioridades. E deixam para segundo, terceiro lugar aquilo que deveria ser primeiro. Então, uma vez eu li uma frase que dizia assim: as pessoas, elas fracassam porque elas fazem primeiro o que deveria fazer por último e fazem por último o que deveria fazer primeiro. Como eu já disse, o que separa os vencedores dos demais é a habilidade de fazer primeiro o mais importante. Então, eu preciso dizer para você o que é mais importante? Creio que não. Você é uma pessoa lúcida, não é? E é por isso que você está buscando ainda mais lucidez. Já observou isso? Quanto mais lúcida a pessoa é, mais lucidez ela procura. Por quê? Porque aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.